Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, terça-feira. Qual é o gênero que nós estamos estudando? Vocês lembram? Isso mesmo, nós estamos estudando o conto popular, né? E o que é o conto popular? O conto popular, ele é uma narrativa, em geral, simples e curta, contada de geração em geração. Né? Ela contribui para preservar a cultura popular, tá? Nesses contos, muitas vezes os personagens são animais com características humanas. A gente percebeu isso, não foi? Eu vou fazer a leitura desse texto hoje de maneira bem legal. Nós vamos identificar os pontos importantes nele, igual a gente leu ontem. Só que hoje a professora vai fazer diferente. Nós vamos escrever nas margens onde a gente vai identificando sobre o que ele está falando, tá? Então vamos lá. Era uma vez um camponês que tinha um cavalo muito leal. Então, aqui, ó, era uma vez, tá falando de quê? O tempo, né? O tempo em que isso ocorreu, beleza? Que tinha um cavalo muito leal, que tinha ficado velho demais para trabalhar. O dono não queria mais ter que lhe dar comida. Você não serve mais para nada. Quem falou isso? Quem foi que falou isso? Foi o camponês, né? O dono dele disse que ele não servia mais para nada. Dizendo isso, soltou-o no pasto aberto. Muito triste, o cavalo foi para a floresta. Lá ele encontrou uma raposa, que lhe perguntou. 2 pontos, tá vendo aqui? 2 pontos. Pergunta porque em seguida vem a fala de um personagem, certo? Por que é que você está assim, tão sozinho? Foi uma pergunta. Olha o sinal de interrogação. Pobre de mim. Tá vendo aqui? Sinal de exclamação, né? Indica o quê? Sinal de exclamação. Tristeza também, né? Alegria. Então, sempre que ele tá querendo expressar esse sentimento, expressar essa característica que a pessoa tá naquele momento, que o personagem está naquele momento, a fala vem seguida de um ponto de exclamação. Disse o cavalo: meu dono esqueceu de todos os serviços que eu lhe prestei em tantos anos e não quer mais me dar comida e me mandou embora. Disse que ficaria comigo se eu ainda tivesse força o bastante para levar um leão para ele. Se é assim, disse a raposa, eu ajudo. Você deite, fique bem esticado, absolutamente imóvel, como se estivesse morto. O cavalo fez exatamente como a raposa mandava. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão, que não era longe dali. Tá vendo quando diz longe dali, ó? Isso aqui dá a impressão de quê? De lugar, né? O lugar onde o leão estava não era longe dali. Sei onde há um cavalo morto. Vou apagar, beleza? Pra gente poder voltar. Sei onde há um cavalo morto, disse ela. Venha comigo e você vai ter muito o que comer. Nessa parte que ela diz assim, venha comigo. Ela tá chamando quem para vir com ela, gente? É o cavalo? Não, né? Quem é que ela tá chamando? Ela tá chamando o leão. Quando ela diz assim, venha comigo e você vai ter muito o que comer, ela tá se referindo ao leão, para o leão acompanhar ela, não é isso? Pois é. Então tá, vamos lá para a próxima página. Opa, quase não vai. Vai. Pronto. O leão foi com ela e quando chegaram junto ao cavalo, a raposa disse: aqui você não consegue comê-lo confortavelmente. Tenho uma ideia. Vou amarrar o cavalo no seu rabo e aí você pode arrastar o bicho até a sua toca e comer como você quiser. O leão gostou da ideia, mas a raposa amarrou as patas do leão junto com o rabo. Quem é que está falando isso aqui, que amarrou? Essa fala aqui de quem é na frase, no texto? O leão gostou da ideia, mas a raposa amarrou as patas do leão junto com o rabo. Isso é a fala de quem, gente? Do narrador. Né? Lembra que eu expliquei sobre o narrador personagem e o narrador observador? Nesse caso aqui, esse é um narrador observador ou é um narrador personagem?
E isso ele é um narrador, narrador observador. Ele está de fora observando o que está acontecendo e está contando, relatando as coisas que ele está vendo acontecer, né? Fazendo toda a força, o leão não ia conseguir se soltar. Quando terminou, deu um tapinha na anca do cavalo. O que é a anca do cavalo? As pessoas costumam chamar os quartos, né? O traseiro do cavalo, tá? Vamos, cavalo, puxe. No relance. O que é no relance? É a mesma coisa que eu dissesse de repente, rapidamente, né? Então, no relance, o cavalo deu um pulo e saiu correndo. Foi arrastando o leão montes e vales até a porta do seu dono. Quando o dono viu que o que estava acontecendo, mudou de ideia e disse para o cavalo: "Você pode ficar aqui comigo, que vai ser muito bem tratado." E deu ao cavalo tudo que ele quis comer até o dia de sua morte. Ok? Então, o cavalo fez o que o dono pediu? Fez, né? Ele cumpriu com o que ele havia prometido para o dono dele, tá? Essa parte aqui eu vou corrigir logo com vocês, porque eu não mandei a correção. Por que o camponês expulsou o cavalo do celeiro? Vocês lembram por que foi que ele expulsou? Porque o cavalo não conseguia mais trabalhar, né? O cavalo estava velho. Ok? Estava velho. Ele não conseguia mais trabalhar. Não era isso que estava acontecendo? Então, a frase "meu dono esqueceu todos os serviços que lhe prestei em tantos anos" indica uma característica do cavalo que pode ser percebida logo no primeiro parágrafo. E que característica é essa? Ele era o quê? Ele era leal ao seu dono. Lá no primeiro parágrafo a gente consegue identificar isso. Ligue as palavras destacadas aos personagens que ele se refere. Olha lá. Dizendo isso, soltou em pasto aberto. Quem foi que soltou em pasto aberto? Soltou quem? Soltou o cavalo. Muito bem. Enquanto isso, ela está se referindo a quem? A raposa, isso mesmo. Lá encontrou a raposa que lhe perguntou. Perguntou para quem? Para o camponês? Não, para o cavalo, né? Perguntou para o cavalo. "Você não serve mais para nada", disse ele. Ele quem? O camponês. Ok? Beleza? Até aí certinho, né, gente? Então, vamos lá para a nossa questão número 5. Qual foi o argumento que a raposa usou para convencer o leão? Ela disse que sabia onde tinha um cavalo morto, que ele teria muita comida. Não foi isso que ela disse para ele? Foi, não foi? Então, esse foi o argumento que ela utilizou. Você considera esse argumento convincente para o leão? Foi convincente? Foi. Por quê? Porque o leão não foi atrás dela? Foi convincente, sim. O leão acreditou, não foi? Ele acreditou e seguiu a raposa. Que sentimentos o dono do cavalo tinha pelo animal? Copie um trecho do texto que justifica a sua resposta. Lá no texto, procure um lugar, quando ele diz assim, ó, "você não serve mais para nada", né? O dono não queria mais ter que alimentar. Aí ele disse, "mas não lhe desejo mal." Então, essa é a parte em que ele, o camponês, ele diz que tem um sentimento pelo cavalo, né? Quando ele diz assim, "não lhe quero mal." Opa, deixa eu aumentar aqui. Quando ele diz, "não lhe quero..." O que quer dizer com "eu não te quero mal"? Eu não te desejo mal, eu quero que tudo corra bem na tua vida, né? Além de achar que o cavalo estava velho demais para trabalhar, o que o alegou outro motivo para não querer mais mantê-lo? Qual foi o outro motivo que ele disse? Ele não servia mais para nada, né? E o que mais? E ele não queria mais dar comida para ele, né? Ele não queria mais alimentar.
alimentá-lo. Quando eu digo alimentá-lo, alimentá-lo quem? O cavalo, é claro, né? Qual foi a consequência do cavalo ter conseguido levar o leão até a fazenda? Ele pôde ficar, não foi? Ele pôde ficar na fazenda até a morte. Ele pôde ficar na fazenda e foi alimentado até morrer. O que significa essa proposta do camponês? Se você tiver força o bastante para me trazer um leão, pode ficar? É uma intimidade? É uma condição ou é uma sugestão? Vamos pensar. Se o cavalo não conseguisse levar o leão, né? Até lá, ele ia poder ficar lá na fazenda? Não. Então isso me dá uma ideia de quê? Quando ele falou assim, traga um leão para mim, uma condição, né? Se ele não conseguisse, ele não poderia ficar lá na fazenda. Agora, essa daqui eu não vou responder, porque essa daqui é de hoje, tá bom? Você vai fazer sozinho. Lá, quando eu digo lá, ele encontrou a raposa. Lá eu dou sinônimo de quê? Enquanto isso, ela foi à toca do leão. Lá. Aqui palavras, aqui essas palavras se referem a tempo e a lugar e a tempo ou lugar e modo. O que significa a expressão enquanto isso? Ok? O cavalo foi caracterizado como muito leal. Qual palavra poderia substituir leal? Submisso, legal ou fiel? Qual dessas três palavras eu posso substituí-lo? Ok? Então, ó, não esquece de registrar as atividades e enviar, tá bom?